Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atue Podcast. Como vocês podem ver, nós não estamos no nosso estúdio habitual, por ser um motivo muito especial, tá? Nós temos uma convidada muito especial. Hoje vai ser um bate-papo muito legal, tá bom? Então fique à vontade, deixe o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo, participe também aqui do bate-papo ao vivo, tá bom? Nós estamos aí com vocês também conversando, então o campo de comentários é inteiramente de vocês, ok? Bom, nossa convidada de hoje é a nossa deputada federal, Rosana Vale. Olá, Júnior, Alif também, estou aqui à disposição para responder aí as perguntas dos jovens que acompanham vocês, e dar parabéns também para a liderança, né, de vocês, liderança jovem, e o caminho é esse. Eu acredito muito nessa nova geração, nos erros que vão ser corrigidos da nossa geração por vocês. Se Deus quiser. Maria, quer começar? Com certeza, vamos lá. Rosana, é um prazer estar aqui, né, contigo. Eu acho que é muito importante a gente trazer assuntos da atualidade, né, que sejam muito importantes tanto para a cidade de Santos quanto para o contexto geral da Baixada Santista e principalmente entre os jovens, né, que a gente sabe que a maior dificuldade de hoje de implantar o conservadorismo, essa questão do valor do patriotismo entre os jovens é muito mais difícil. Se você conversa com um adulto, conversa com uma pessoa de mais idade, ela vai entender, o jovem já fica ali meio receoso, talvez não tenha uma base muito formada, ou tenha algum contexto familiar que acaba atrapalhando, né? Então a gente entende que esse ano de 2024 é um ano decisivo, né? A gente está aguardando os próximos capítulos. Santos vai ter talvez uma nova candidata, uma pré-candidata aí à Prefeitura de Santos. Então eu queria trazer um tema muito importante que os jovens aqui de Santos, que são amigos meus, que conhecem, que estão envolvidos nas sessões da igreja, que são pessoas comuns também que usam, né, essa travessia entre Santos e Guarujá. E eles mandaram a seguinte pergunta: nós passamos diariamente por diversas dificuldades entre Santos e Guarujá. Existe algum projeto em tramitação para solucionar esse problema? Sim, olha, eu desde o começo do meu primeiro mandato, eu luto para que essa ligação entre Santos e Guarujá, a ligação seca, ela aconteça. A gente sabe que é uma reivindicação que tem 100 anos na nossa região. E muitas dificuldades, por quê? Porque passa pelo canal do Porto de Santos, porque é uma obra bilionária. Então, logo nos primeiros dias do meu mandato, eu fui ao então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que hoje é nosso governador, levar essa reivindicação. Falar, olha, é a principal obra, vai ser um divisor de águas para a Baixada Santista. E o ministro, na época, desenvolveu um plano para conseguir esses recursos e fazer essa ligação acontecer, porque a gente via entrar governo, entra candidato, sai candidato, só promessa, 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 e virou uma lenda urbana. Então, o ministro, na época, fez um plano de desestatização do Porto de Santos e incluiu essa obra como contrapartida. Aí houve a mudança de governo, hoje o comando do país não reflete os meus valores, as minhas convicções, e também estancou esse processo de privatização do porto. Mas agora o nosso governador continuou lutando, porque sabe que essa obra é importante, e levou adiante essa parceria com o governo federal para que juntos, Estado e governo federal, pudesse fazer com que os recursos e a busca de investidores fosse efetiva. Então eu acompanhei em Brasília a assinatura aí da audiência pública que vai começar, a assinatura da parceria, enfim, eu estou com esperança que agora com o nosso governador Tarcísio essa obra saia. Porque o governo federal incluiu no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Só que incluir no PAC não quer dizer que vai acontecer. A gente teve o PAC 1, o PAC 2 na época da Dilma, muitas promessas foram feitas, muitas obras incluídas nesse PAC e nem 15% viraram realidade. Aqui na nossa região a gente tem obra que foi do PAC 2 da Dilma, que foi lançada, prometida e não foi para frente. Então agora, com o governador, espero que saia. Então a gente entende que é uma necessidade da nossa região. Então, estou trabalhando junto com o governador Tarcísio para que essa obra saia realmente do papel. Eu estou acreditando que agora vai sair, porque há uma busca de investidores, há todo um empenho do governo do estado para que realmente essa obra aconteça. Perfeito. Você acredita que eu vejo o Tarcísio hoje como uma camada de ozônio, né? Uma camada de proteção, porque se já no federal ganhou quem ganhou, imagina se tivesse ganhado na esfera estadual.
Se não tivesse esse apoio do Estado, seria possível agilizar essa questão ou seria muito mais difícil? Olha, eu conheço os governos do PT, né? Eu não era deputada nos governos do PT, mas acompanhei como jornalista. E sei que há muita propaganda e pouca efetividade, muita promessa e pouca coisa sai do papel. Eles são especializados em fazer promessas. Tanto é que dos PACs que foram divulgados, nem 15% foram efetivados. Agora, com a presença do governador, sério, resolutivo, pragmático, eu acho que a obra vai para frente. Perfeito. Então, um jovem santista que vem do Guarujá para fazer faculdade em Santos, vem a trabalho, ele pode ficar tranquilo com o seu empenho nessa questão da agilização do processo, para que logo, logo saia esse túnel Sim, aí. sim. É uma obra que vai levar anos, porque ela depende de uma tecnologia, né, avançada, estudo ali também do melhor projeto, mínimo de desapropriação, tanto do lado do Guarujá como do lado de Santos. Essas audiências que vão acontecer logo mais, são 3 audiências, 2 em Santos e uma no Guarujá, é para que a população fique ciente do que vai ser feito nesse projeto, as exigências, né, dos investidores que eles terão que cumprir para que se apresentem como possíveis investidores. Perfeito. Deputada, uma perguntinha básica. Qual a sua principal prioridade legislativa para que o jovem seja mais atrativo para o jovem? Sua principal prioridade legislativa? Olha, a gente sabe que a nossa região, ela dependeu no passado muito do porto, né? A maioria ainda é assim, mas os empregos na área portuária, eles estão sendo modificados. Então, eu entendo que o nosso jovem, para que consiga, né, emprego aqui na nossa região, os cursos eles precisam ser mais voltados à realidade da nossa região. Por exemplo, nas ETECs, a gente lutou muito para que a escola de mecânico de aeronaves permanecesse, porque muitos jovens faziam esse curso e com esse curso eles podiam trabalhar no Brasil e até fora do país. Sim. Só que a gente percebeu assim, custo dos cursos, desses cursos, ele foi perdendo assim, a infraestrutura toda. Eu lutei para que ele não acabasse durante um ano e aí a ETEC resolveu terminar. A gente tem que voltar esses cursos para as realidades, para as demandas da nossa região. Nós temos aqui mecânico de embarcações, olha quantas embarcações a gente tem aqui na nossa região, no lado do Guarujá, marinas, né, estaleiros. A gente tem que fazer esse link com as novas profissões também. Hoje, as profissões tradicionais, elas estão deixando de existir e novas profissões estão surgindo. Então, luto muito para que tanto o Estado como o governo federal, não adianta abrir universidade pública se não tiver o curso voltado para que o mercado está pedindo. Uma base. Né? E também para que ele já saia com proposta ali, clara de emprego. Né? Médico, engenheiro, advogado são profissões, tudo bem, tem as demandas, mas e as novas profissões que muitas vezes não tem nem a pessoa capacitada para trabalhar nelas, tem que buscar de fora. Os empregos do porto, na mesma situação, eles foram sendo modificados. Hoje, muita gente que trabalha no porto mora em São Paulo, porque os empregos estão lá, porque é o digital, uma outra forma de trabalhar que substituiu o trabalho braçal. Muitas vezes que o porto foi se automatizando e os trabalhos remotos, os trabalhos de inteligência estão aumentando. Então, nós temos que criar condições para que esse jovem tenha esse emprego e tenha condição de se qualificar para esse emprego. Na área do porto, onde estão as indústrias na área portuária que poderiam? Eu viajei o mundo, conheci muitos portos eficientes. Em todos eles, você tem uma relação muito mais ligada entre o porto e a indústria. Aqui no nosso porto, a gente exporta muita matéria-prima e depois importa as mercadorias com valor agregado. A gente exporta o café e importa a cápsula. A gente exporta a soja e importa um produto que é feito da soja valendo 10 vezes mais. Se tivesse uma indústria aqui que pudesse transformar a nossa matéria-prima e exportar, já seria também, né, nessas áreas aí todas,
empregos para os nossos jovens. Então, meu trabalho enquanto legisladora, né, enquanto parlamentar, é isso, criar condições, batalhar bastante para a geração de novos empregos, né, na área da tecnologia. Nós temos um parque tecnológico em Santos que, infelizmente, está subaproveitado. Poderiam ser fomentadores de empregos para os jovens nessa área, né, com tecnologia, cidades inteligentes, cidade digital, e a gente precisa proporcionar isso nas cidades da nossa região. Perfeito, a gente vê que, né, a senhora falou com bastante propriedade, né, porque é uma santista há várias décadas, nasceu aqui, convive aqui. Qual seria o seu diferencial para o jovem santista hoje, que talvez tenha 16 anos, talvez nem tirou o título de eleitor, e está indeciso, poxa, será que realmente eu preciso votar? Será que eu preciso escolher um candidato prefeitural, ver os pré-candidatos à Prefeitura de Santos? Né, eu vi aqui que na última pesquisa a senhora desponta em primeiro colocado, com quase 47% das intenções. Qual é o diferencial Rosana Vale para esse jovem que está indeciso, mas que tem a necessidade de votar, de escolher um candidato nessa próxima eleição municipal? Olha, o PL tem um projeto para Santos e eu estou acompanhando esse projeto. Há 3 meses nós estamos reunidos e fizemos, acho que, dezenas de reuniões com especialistas de diversas áreas para pensar a cidade de Santos que nós queremos para o futuro. E isso inclui o jovem como prioridade. Para ser um bom gestor, não basta você fazer obras, não basta você esperar o último ano de um governo e fazer obras, você precisa planejar a cidade. Nós estamos percebendo pelos gastos que são feitos, pelas consultas que nós estamos fazendo, que estão disponíveis aí, a gente está percebendo que Santos não se prepara para o futuro, não se prepara para a atração de empregos, não se prepara para aumentar a relação do porto com a cidade, não se prepara para que os nossos cursos atendam às demandas da nossa população. Santos está estagnada em muitos aspectos, e aí faz com que o jovem saia daqui e vá procurar, né, alternativas em outros lugares. Ele pode até fazer um curso técnico, uma faculdade, mas se não tiver esse encaminhamento, ele não tem condição aqui, ele vai buscar fora. Então nós estamos fazendo esse planejamento. Como nós vamos fazer com que o jovem fique na cidade, como nós vamos transformar a cidade para esse jovem, para que ele possa encontrar oportunidade aqui, né, em diversas áreas, principalmente nessas novas profissões, TI, do digital, fazer com que a cidade se conecte, né, com os jovens dessa forma. A ideia é ser mais atrativo tanto para o jovem local, talvez para os outros jovens das regiões aqui, né, das regiões circunvizinhas, para vir até Santos, né, não precisar sair tão longe para São Paulo, por exemplo, para buscar aquilo que tanto precisa. Baseado nisso, quais são essas estratégias para que isso aconteça, sabe? Para que seja de fato atrativo para o jovem, além da produção de emprego, além da produção de novas áreas que virão, enfim. Quais são essas novas estratégias? Então, o jovem tem que encontrar aqui oportunidade de estudar e depois do estudo, oportunidade de emprego. Só que, como eu disse, os empregos estão mudando. Então, não dá para fazer essa construção se os cursos, por exemplo, cursos técnicos aqui na nossa cidade, ligados ao Estado, ligados ao município, se eles não tiverem relacionados às demandas da cidade. Não há essa conexão. Então, nós temos que fomentar isso. Sim. Fazer um amplo estudo, e nosso grupo está fazendo isso, para saber quais são os novos empregos que a gente pode absorver a nossa demanda. Como trazer... fomentar melhor para que as pessoas venham para Santos, para que as pessoas para trazer movimento aqui para a cidade, para que esse jovem possa encontrar aqui oportunidade de trabalho e não precise buscar emprego em São Paulo. Então isso a gente tem que fazer, esse link. Só fazendo essa conexão entre o curso e a necessidade que a gente consegue. Na área do porto, o diferencial é esse, fazer com que o Porto de Santos, além de exportar seus produtos, além de movimentar seus produtos, consiga trazer para a nossa região indústrias, tecnologia, para que o nosso jovem trabalhe aqui.
e que a relação do porto com a indústria seja melhor. Perfeito. Haverá alguma estratégia para um jovem que mora numa área mais necessitada? Se o jovem, às vezes, ele é mais necessitado em casa, só por questões familiares, né? Às vezes tem muitos irmãos, isso, questão socioeconômica. Vai ter uma facilidade maior para que esse jovem possa, sim, ingressar tanto na área dos estudos quanto na área do mercado de trabalho? Sim, nós vamos pensar a cidade para o futuro. E pensar a cidade para o futuro engloba ouvir as necessidades dos jovens. Agora, além desses 3 meses que nós fizemos de conversa com os grupos específicos na área da saúde, na área da educação, na área da juventude, do idoso também, que Santos também tem uma população idosa significativa perto das outras cidades do estado. Então, depois disso, nós vamos nos reunir com segmentos, né? Vamos nos reunir com os jovens. Quais são as principais reivindicações do jovem? O que faz com que ele não goste, né, da cidade de Santos, ou não encontre aqui as oportunidades? Ele acaba fazendo um curso para não ficar parado. Só que, na verdade, não é aquele curso que ele queria. Mas ele não encontra aqui, daí a mãe e o pai falam, faz esse curso, né? O jovem carente, muitos são absorvidos em aquele primeiro emprego, aí faz o camp. Eu tive muitas vezes nos campos de Cubatão, o camp de Santos, e a gente percebe, só que as parcerias com as empresas, elas têm que ser mais efetivas, para que o jovem não fique só aquele período ali do trabalho, por exemplo, que tem mais necessidade de trabalhar para ajudar a família. Ele tem que fazer aquele período do campo, encontrar uma forma de sair dali para um emprego que ele consiga melhor remuneração e tal. É isso mesmo. Então a gente vê Santos hoje como uma cidade extremamente grande, extremamente importante na Baixada Santista, mas que ainda tem algumas defasagens que precisam de melhorias, né? Uma das perguntas que nós recebemos também foi em questão dos alagamentos. As pessoas que já moram aqui em Santos, que já são, né, daqui, não vêm de fora para a cidade de Santos, reclamam muito dessa questão. Entra a gestão, sai gestão e o problema de alagamentos e enchentes continua, né? Uma cidade na proporção de Santos. E qual é o diferencial da senhora? O que a senhora vai trazer de mudanças aí, de projetos, de reivindicações, para que de fato cesse esse problema que está aí atormentando a população há muito tempo? Eu fui viajar para o Japão recentemente para conhecer o sistema de contenção de enchentes ali na Baía de Tóquio. É uma região que era vulnerável aos alagamentos, e eles fizeram um sistema que é de mais moderno no mundo, subterrâneo, para que a água dos rios, que quando chove o rio transbordava e inundava algumas regiões ali. Eles fizeram esse sistema de dutos subterrâneos para escoar a água da chuva. A água da chuva era armazenada, assim, demorou 10 anos para ser feito. E foi o que resolveu o problema dos alagamentos ali em Tóquio. O que a gente entende? Até hoje, as cidades tentaram resolver seus problemas de forma isolada. Então, Santos faz uma drenagem, um estudo de macro drenagem da sua área. Aí ele resolve aqui uma comporta, só que depois a água encontra um caminho. Ela não inunda aqui, vai inundar lá, que foi o que aconteceu também há pouco tempo. Fizeram uma comporta na zona noroeste de Santos, para escoar a água da chuva ali, ela foi direcionada para São Vicente. E aí alagou tudo lá, no Rio dos Bugres, em São Vicente. Então, o que eu entendo, o próximo prefeito dessa cidade de Santos, precisa pensar a drenagem de forma metropolitana. Não dá para fazer um projeto isolado. Um projeto em São Vicente, um projeto no Cubatão, um projeto em Santos. É preciso fazer um projeto da nossa região para que realmente esses problemas eles sejam eliminados. Acontece ali uma obra na entrada da cidade de Santos. Fizeram de uma forma para tentar diminuir as enchentes. Só que na parte que passa a linha férrea da MRS, não conseguiram, porque foi incluído o projeto na renovação do contrato da MRS e não foi feita aquela outra parte. Então foi desincronizada a obra e continuam os alagamentos. Agora a prefeitura parece que assinou aí, junto com a MRS, que se comprometeu. Isso eu tinha conseguido lá atrás incluir essa obra de drenagem ali na entrada da cidade, para diminuir os alagamentos na entrada da cidade.
nessa renovação do contrato. Mas aí demora, aí vai para o Ministério Público, aí vai para o Ministério Público, não, vai para o Tribunal de Contas, aí audita isso, audita aquilo. Então, é preciso fazer um projeto de forma metropolitana. E o prefeito de Santos, ele precisa, quem ganhar, ou quem, sei lá, quem a população escolher, precisa fazer um projeto junto com as demais cidades da nossa região. Isso existe, essa possibilidade de ter uma conexão com as demais... Tem que existir, né? O CONDESB, que congrega os prefeitos das 9 cidades da Baixada Santista, está aí para isso. Mas não pode ser uma indicação da AGEM, que é a agência que atende às necessidades dos prefeitos da região de forma metropolitana, não pode ser cabide de emprego. Tem que ser gente realmente qualificada para pensar o desenvolvimento da Baixada Santista de forma integrada. É isso mesmo. E tendo em vista essa questão de pré-candidatura, de Santos como foco, né, mas não foco central, mas também regional, né, trazendo essas cidades também nesse desenvolvimento, qual a importância do ex-presidente Bolsonaro? A gente viu que ele ajudou bastante durante a presidência dele, com projetos, aquela questão ali de São Vicente na Ponte dos Barreiros, né, trouxe recurso, enfim, a senhora também super empenhada nessa questão. Então, qual a importância do ex-presidente nessa sua pré-candidatura, nos próximos meses? Quais são as expectativas? Olha, enquanto eu mantive o meu primeiro mandato, eu contei muito com o apoio do ex-presidente Bolsonaro aqui na Baixada Santista. Tudo que eu levei de reivindicação, eu fui atendida. Foi assim na Ponte dos Barreiros, foi assim para a conclusão das obras do Conjunto Tancredo Neves, que estava parecendo uma cidade fantasma, e o presidente empenhou lá 100 milhões lá que faltavam para que a obra saísse e fosse entregue 1.220 unidades, que a gente entregou agora, sim, mas que foi conseguida lá no governo Bolsonaro. Foi assim quando eu pedi a redução do laudêmio, que é a taxa de ocupação, aliás, dos imóveis que na área da Zona Noroeste aumentaram mais de 50%. O presidente Bolsonaro, na época, fez um projeto de lei para reduzir esse aumento. Foi assim quando aconteceram as enchentes da nossa região, o quanto de recurso o governo federal liberou para que a gente fizesse contenção nos morros, nas encostas, reconstrução de áreas alagadas, que teve uma enchente, morreram mais de 30 pessoas no Guarujá. Nós conseguimos esses recursos para isso. Construção de moradias ali no Cantagalo. Então, o Porto de Santos, a gestão técnica do Porto de Santos, que é um dos maiores avanços que nós tivemos no Porto de Santos foi durante a gestão do governo Bolsonaro, que o Porto de Santos, a administração do Porto de Santos vinha dando uma sequência de prejuízo de 500 milhões por ano. Quando o governador, governador na época ministro da Infraestrutura, assumiu, implementou uma gestão técnica no Porto de Santos, conteve os desvios, presidentes presos, ex-presidentes presos da companhia, isso acabou na gestão do Bolsonaro, e o Porto de Santos passou a dar 500 milhões de reais por ano de lucro. Se hoje a gente tem nos cofres do Porto, da administração do Porto, foram recursos economizados durante o governo Bolsonaro, que hoje podem ser utilizados até nesse projeto da ligação seca entre Santos e Guarujá. Então, muitos avanços nós conquistamos, sem falar dos grandes projetos que nós aprovamos no governo Bolsonaro. BR do Mar, autonomia do Banco Central, auxílio emergencial na época da pandemia. Enfim, o Brasil, no meu ponto de vista, estava caminhando no rumo certo, né? Nós tivemos aí a derrota nas eleições, mas a direita está cada vez mais atuante, a gente percebe isso, as lideranças. 2024 agora nas eleições municipais vai ser fundamental para a gente eleger pessoas que nos representem como vereadoras, como prefeitos, prefeitas e que congreguem os nossos valores, e que a gente organize essa direita para que no futuro a gente possa retornar e possa fazer com que as nossas reivindicações aconteçam. Então, às vezes a gente está vendo as pessoas, elas estão pondo na balança.
se pichou do governo Bolsonaro pelas falas do presidente. Mas eu, como parlamentar, eu acompanhei as ações do presidente. O maior número de projetos em defesa das mulheres que foram sancionados e viraram lei foi no governo Bolsonaro. Só que a pressão da mídia, né? E eu reconheço que eu sou jornalista e reconheço nas entrelinhas todo o movimento que foi feito para que as pessoas ficassem com raiva, né, do presidente, enfim. Mas agora eu acho que as coisas estão se assentando e as pessoas estão vendo que as promessas do governo Lula não estão sendo cumpridas. A última, semana passada, no imposto de renda, o governo Lula e o presidente Lula prometeu na campanha que a isenção seria para quem ganhasse até R$5.000. E foi o mesmo governo que fez o projeto de lei para isenção dos salários mínimos, R$2.800 e poucos reais. Então, hoje as pessoas estão comparando, né? Então, muitas vezes se arrependendo. Perfeito. Deputada, a gente já está chegando ao fim, né? Bom, hoje é um dia atípico, é um episódio infelizmente. Tá bom? A deputada tem outra agenda agora, então a gente quer primeiro agradecer, tá bom? Essa abertura na sua agenda para nos receber aqui. Muito obrigado, tá bom? As redes sociais da deputada estão aqui embaixo. E assim, aquela câmera... Olha, eu quero agradecer, quero dizer para os jovens que eu confio muito na geração de vocês, que a nossa obrigação hoje, enquanto político, né, eu enquanto política, é fazer tudo o que eu puder para que... Eu tenho 2 filhos, tenho um de 23 e um de 15 anos. Então, o que eu quero é deixar um legado, é discutir junto o que o jovem espera da sua cidade, né, do seu estado, do seu país, como o jovem pode contribuir para isso, porque vocês hoje têm muito mais acesso à informação do que eu tinha quando eu tinha a idade de vocês. Então, vamos construir junto. Eu acredito muito no mandato participativo, onde o jovem possa, olha, a nossa dificuldade é essa. Olha, o curso aqui não nos atende, então vamos ver o que... Olha, no caso de Santos, a gente quer que o parque tecnológico funcione dessa maneira para atrair os jovens para essas novas profissões, para que a gente desenvolva incubadoras de projetos, porque nós queremos ter mais condição de estar disputando o mercado de trabalho, as novas profissões, com o Estado também, no que compete ao meu trabalho enquanto parlamentar. Projetos de lei a gente tem apresentado, não só em defesa das mulheres, mas em defesa dos jovens, da aprendizagem. Então, tudo isso, o jovem precisa participar, porque daqui a 10 anos é vocês que vão decidir, vocês vão estar aqui na minha posição, decidindo o futuro que vocês querem, né, para a cidade, para o estado e para o país de vocês. Então, agradeço, e os jovens participam muito do meu mandato. Nos primeiros anos, eu fui nas universidades levar para os jovens a oportunidade deles fazerem projetos de lei para que eu apresentasse lá em Brasília. Surgiram vários projetos de lei que depois foram apresentados nas universidades. Então, essa parceria com os jovens é muito importante. Pessoal, é isso nosso papo. Obrigado mais uma vez, deputada. Obrigada, eu que agradeço. Estou à disposição aí de vocês, tá? Obrigada. Gente, mais uma vez, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilha para todo mundo, tá? Tem muita gente que precisa ouvir esse nosso bate-papo aqui, tá bom? Então, E siga a deputada. e siga a deputada, tá bom? As redes sociais da sim. deputada estão aqui na descrição, tá bom? Você vai Manda acompanhar. sugestão pra gente. Olha aí, gente. Obrigado. Fique com Deus.